E eu quero falar com você essa noite a respeito das marcas do ministério. Não sei se todos têm acompanhado, mas estamos numa série de mensagens na epístola de Paulo aos Colossenses, e tem sido muito gratificante também a resposta da igreja, o envolvimento da igreja com todas as mensagens, não apenas com estas, a respeito da carta aos Colossenses, mas com todas as mensagens que temos trazido. Então, agradecer a Deus, porque esse é um serviço, é um trabalho que, a mim, me dá muita alegria, muita satisfação em poder servir a Deus pregando sua palavra. Então, eu quero convidar você a se pôr de pé para a gente realizar a leitura. Se encontra Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 até o capítulo 2, do versículo do 1, até o versículo 5 do capítulo 2. Então, a gente vai de 1:24 até 2:5. Acho que todos encontraram, ainda tem alguém ali procurando. Deixa eu esperar o meu amigo Nilo, está ali, pode procurar à vontade. Achou já? Então, tudo certo. Então, vamos ler, então. Vamos ler. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Em outras versões você vai encontrar Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora, versículo 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduro em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, pelo nome santo de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nos colocamos aqui a meditar, Pai. E clamamos que o auxílio do Teu Santo Espírito esteja com cada um dos nossos irmãos e irmãs nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela transmissão, para que eles possam, Pai, ser supridos em suas necessidades a partir dessa palavra, Pai. Muito obrigado por esse tempo que teremos de meditação, de reflexão, e que a Tua palavra fale conosco profundamente, porque é uma palavra completa e que em nada tem falta, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome santo de Jesus agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bem, nessa noite eu quero refletir com você sobre as marcas do ministério. Esse texto que nós lemos, na verdade ele tem duas ênfases importantes, tanto para o contexto da carta como para todo o Novo Testamento, e eu vou tratar essas duas ênfases em mensagens separadas. Então, uma é hoje, que a gente vai falar sobre as marcas do ministério, e no próximo domingo, pela manhã, vou tratar a respeito da revelação de Deus, que é Cristo. Porque, apesar de serem temas que estão ali um ao lado do outro, eu entendo que a gente precisa compreender de forma distinta, e depois a gente une os dois, né, no próximo domingo a gente vai unir os dois temas e vai entender de fato como que essas marcas do ministério têm a ver
com a revelação de Cristo, com o sofrimento pela igreja. Então, hoje eu quero apresentar para você quais são essas marcas do ministério que Paulo trata aqui, né, quais são esses elementos que distinguem um ministério verdadeiramente cristão e como isso é importante para a nossa vida. Afinal, temos vivido esse tempo de crescimento, né, no nominalismo, né, da fé evangélica. Então, há muitos crentes nominais, que são aqueles crentes ora desigrejados, ora que participam, mas não são ativos, engajados no serviço ministerial. Então, trazer esse tema e apresentá-lo é tratar também desse problema, para que a gente tenha essa compreensão e, mesmo que às vezes se sinta tentado a ir por esse caminho, que é um caminho mais fácil, a gente, tendo esse conhecimento, não vá. Então, eu quero meditar com você nesse sentido. E quando a gente fala, né, do apóstolo Paulo, e temos falado muito, e continuaremos falando do apóstolo Paulo, em virtude do seu grande trabalho realizado para o reino de Deus, para apresentar o evangelho aos gentios, em quem, na verdade, nós estamos pensando. Quem é esse homem, né, por trás dessa vida que nos é apresentada aqui nas cartas, enfim, em toda a maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele. A sua participação aqui em tudo que vai se suceder ao desenvolvimento da igreja, ele tem também uma atuação e uma profunda importância. Então, quem é esse homem que está por detrás aqui? O que é que ele sofreu? O que é que ele passou? O que é que ele viveu? Como é que ele foi formado o seu pensamento? É claro que não será possível a gente entrar em todos os detalhes, né, os pequenos detalhes da vida, mas a gente vai dar uma geral para entender como é que essas marcas foram aqui forjadas no apóstolo Paulo e por que ele vai responder. Em muitas vezes, em contextos de tristeza e de sofrimento, ele vai responder dizendo: alegrem-se. Por que isso acontecia? Como é que ele chegou à compreensão de que responder com alegria ao sofrimento era mais importante do que se apegar ao sofrimento? Então, eu quero ir nesse caminho com você, e eu vou precisar que você mantenha a sua Bíblia aberta para me acompanhar. Afinal, estamos aqui pensando: quem era esse homem? Quais eram as suas batalhas? Quais foram os seus dilemas? Quais foram as suas lutas? E a gente vai precisar voltar um pouco aqui em alguns outros textos para poder ter essa compreensão. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, nos fala que após ali o início da igreja, em determinado momento, Estevão se tornou o primeiro mártir, por pregar o evangelho, por defender. Ele faz uma longa exposição, partindo desde o Antigo Testamento até chegar em Cristo, e, por essa razão, Estevão vai ser apedrejado. Ele se torna ali o primeiro homem a morrer após Cristo pela causa, né, do crescimento da igreja, pela causa do evangelho. E Saulo, que antes tinha esse nome, estava presente nesse momento. Saulo estava lá. E o que é que ele estava fazendo lá? Ele estava assistindo. Acredito que ele estava até assim. Bem feito. Olha aí, que dá, creio nesse Jesus aí de vocês, ó. Eu acredito, eu fiquei pensando, qual seria a postura, qual deve ter sido a postura de Paulo? Eu acho que ele estava assim. Olha aí, ó. Creu em Jesus, morreu apedrejado. De que vale esse Jesus aí que vocês estão pregando? Mas ele não ficou só nessa, porque o texto fala para nós, em Atos capítulo 8, que ele começou a respirar tudo aquilo, ele estava envolvido, ele estava ali participando. Talvez ele não pegou uma pedra e jogou, mas ele consentiu, de acordo com o texto, em tudo que estava acontecendo. Consentir é dizer: estou de acordo, pode fazer que vocês tenham o meu aval, pode pegar as pedras e foram isso que ali os religiosos fizeram.
com o consentimento de Paulo, que ali, observando tudo aquilo, viu um homem de Deus ser assassinado. E o texto prossegue ali entre Atos capítulo 7, 8 e 9, nos contando essa história e mostrando para nós que Paulo continuou a perseguir os cristãos. Interessante que no livro dos Atos não apresenta assim, e Paulo perseguia os cristãos. Apresenta para nós assim, Paulo perseguia os do caminho, porque foi assim que inicialmente os primeiros cristãos foram chamados, o povo do caminho. Então fala para a gente lá que Paulo perseguia esses do caminho. Depois você pode pegar ali, ler toda a história, a partir de Atos 7, 8, 9, onde vai estar todo esse relato que eu estou resumindo aqui para a gente. E perseguindo, ele ia ali de cidade em cidade, fazendo o quê? Trazendo quem era cristão, ele pegava, arrastava e mandava para a prisão. Tudo isso com aval do sistema religioso da época, porque ele precisava, para que poder fazer isso, ele precisava de cartas. Cartas no sentido de ter o aval do sistema religioso para poder realizar isso e dizer, olha, aqui essa parada de nome de Jesus, aqui não. Em nome de Jesus não, pelo sangue de Jesus também não, pela graça de Jesus também não. E tudo isso vai começar ali a fomentar esse comportamento de Paulo. Ele tinha um vasto conhecimento a respeito do judaísmo, a respeito do Antigo Testamento, tanto que ele vai citar inúmeras vezes em suas cartas, ou fazer ali analogias com textos do Antigo Testamento. Então ele tinha um vasto conhecimento do judaísmo, do sistema religioso, ele também odiava os cristãos. Porém, numa das suas caminhadas para ir em busca de prender mais cristãos, de arrastar e talvez até de assassinar mais cristãos, ele é confrontado por Jesus. Atos capítulo 9 nos fala sobre a conversão de Saulo na estrada de Damasco. É um texto extremamente conhecido. E naquela ocasião, Saulo é ali interpelado por Jesus e pergunta, quem é você? E Jesus se apresenta, eu sou a quem você persegue. O próprio Jesus se apresentou a um perseguidor. E isso é importante e extremamente interessante para nós, porque no capítulo 9, versículo 14 e 15, diz para nós assim, Deus falando com Ananias, vá, pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer por meu nome. Todo esse enredo para falar que Paulo foi um homem marcado de diversas maneiras pela presença de Jesus. Por ser profundo conhecedor da história, do sistema judaico, por ser profundo conhecedor da lei, ele precisou agora ser encontrado por Cristo para aprender uma nova forma de vida, experimentada a partir do sofrimento. Uma nova forma de vida experimentada a partir não mais das suas convicções pessoais. Uma nova forma de vida não mais a partir dos seus próprios conceitos, mas daquilo que Cristo apresentaria a ele. E todos esses elementos vão estar presentes nas marcas do ministério de Paulo. Acompanhe comigo aí no versículo 24, do capítulo 1 de Colossenses. E ele diz para nós, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo. A alegria no sofrimento. Como assim? Para nós, esse é um tipo de pensamento que não encaixa, que não desce.
que não faz sentido. Porque talvez estejamos extremamente habituados a um tipo de evangelho e a um tipo de vida evangélica que demonstra a evidência da marca do seu ministério a partir do status, a partir do quanto você tem, a partir do quanto você possui, do quanto você cresceu financeiramente nos últimos, é quase como se você apresentasse um demonstrativo de bênçãos. Olha, trouxe aqui o meu demonstrativo, meu extrato. Deus me deu isso, e você começa a listar tudo que Deus deu a você, como se só existissem essas marcas para evidenciar aquilo que Deus faz na sua vida. Esse é um sistema que está presente em nosso tempo, e que nós não podemos nos habituar a pensar e viver dessa forma. Porque, observe aqui, versículo 24, a alegria, ela não tem a ver com isso, com o seu extrato de bênçãos, com o seu extrato bancário, com as bênçãos materiais que você recebe. A alegria tem a ver com você cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Se no momento do sofrimento é sofrer, sofra com alegria em Cristo. Se no momento da alegria é se alegrar, e é importante a gente falar isso, parece que a gente está falando óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. Se alegrar num tempo de tantas pessoas tristes é difícil. Viver e descansar é difícil. Comentava com um colega do trabalho, eu disse, rapaz, no domingo eu vou, se Deus quiser, vou pegar tarde lá, eu vou dar uma descansada, já vou ter cumprido meus compromissos, já vou ter escrito o que eu tiver de escrever, já vou ter estudado o que eu tiver de... E depois do almoço eu vou dar uma descansada. Ele virou para mim e disse, Rafael, faz tempo que eu não sei o que é descansar. Está tão habituado à rotina da fábrica que ele não consegue descansar quando está em casa. Ele precisa estar como? Em movimento. Precisa estar fazendo algo para se sentir útil. Porque a gente não entende o descanso como uma utilidade e como uma dádiva de Deus. Então, se no momento do sofrimento é para nós sofrermos, no momento da alegria é para a gente se alegrar. E é isso que a palavra nos fala. Chore com quem estiver chorando, se alegre com quem estiver se alegrando. Passe ali o momento com o sentimento daquele que está passando. Viva, em outras palavras, viva o momento como ele precisa ser vivenciado. Não adianta a gente querer viver no momento da aflição a alegria da maneira mais extraordinária possível, porque a alegria no sofrimento, e aí eu entendi isso estudando, não tem a ver com você estar sorrindo. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, mas apresenta para a gente um Paulo com uma feição que não é necessariamente de uma alegria como nós entendemos a alegria. É uma alegria muito mais conceituada no sentido de resiliência. É um Paulo experimentado pelo sofrimento, mas que não desmorona, embora sofra. Que não se entrega, embora esteja lutando. E como nós veremos ainda ao longo da mensagem, Paulo experimentou diversos tipos de sofrimento. Agora perceba, como é que se encaixa a alegria? Não se encaixa, meu irmão. Você simplesmente vive. Não precisa fazer sentido. Essa é uma outra dificuldade nossa. A gente vive a partir daquilo que faz sentido. É o pensamento cartesiano, filosófico, né? Que a gente aprende lá na matemática, enfim, a pensar dessa forma. Mas é um pensamento que possui as suas limitações. Porque nós não podemos viver apenas por aquilo que faz sentido. Porque quando nós nos chegamos aqui no Evangelho, na palavra de Deus, e vemos que é possível e é necessário viver alegria em contexto de sofrimento, é uma palavra que não encaixa na razão. E por isso que nem todo momento a razão é útil e necessária para a gente. Às vezes a gente precisa extrapolar. Também aproveitando uma ideia matemática, né? Por exemplo, se você tem um gráfico
né, com 2 eixos, acho que todo mundo sabe aqui 2 eixos, o eixo X, o eixo Y, ainda que você não se lembre, mas você sabe que tem eixo X e eixo Y. E você traça uma linha e faz uma reta e você constrói o gráfico. Aí a gente precisa fazer o que aqui para encaixar essa ideia? Você precisa extrapolar o gráfico. É uma outra proposta da matemática mesmo. Às vezes, para poder entender algumas coisas, você precisa extrapolar. Extrapolar é o quê? É fazer aquilo que não necessariamente faz sentido. Como viver a alegria em contexto de sofrimento. Como viver de maneira que seja extremamente satisfatória, embora os nossos conceitos não estejam ali plenamente desenvolvidos. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23, Paulo relata todo o seu sofrimento. A gente está na primeira marca, mas eu vou dar uma corridinha aqui, porque ainda tem outras marcas para a gente pensar. Mas a partir do versículo 23, capítulo 11, 2 Coríntios, Paulo fala o seguinte: sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Observe agora: trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites, 3 vezes fui golpeado, 3 vezes sofri naufrágio, a certa ocasião passei uma noite no mar à deriva, e ele vai listando o seu extrato de sofrimento. A gente falou do extrato de bênção, Paulo nos apresenta o extrato de problemas. Um extrato extremamente diferente. Mas nem por isso, essa marca do extrato do sofrimento deixa de revelar a bênção de Deus. É por isso que esse pensamento racional, a gente não pode se habituar a estar nele. Não estou dizendo para você ser irracional, entenda. Você não pode ver tudo apenas por este caminho, por este ponto de vista. Porque tem coisas que não vão fazer sentido. E Paulo continua: quando eu sofro, né, nessa alegria do sofrimento, eu sofro por vocês em meu corpo. E isso apresenta para nós alguém humano. Extremamente importante falar disso. No tempo em que existem mais de 50 mil apóstolos autodenominados no Brasil. Apóstolos que se intitulam ali como se fizessem parte também do colégio apostólico do Novo Testamento. Esses homens e mulheres, que tem apóstolo e tem apóstola, tem bispo e tem bispa, e, enfim, vai por aí. A gente vê o texto falando para nós desse sofrimento, dessa alegria aonde? No corpo. Eu sempre penso que o corpo, que nós fomos salvos por Cristo, estamos sendo salvos do pecado, enfim, sendo justificados mediante o conhecimento que temos de Cristo, e que muitas vezes há também um entendimento errôneo a respeito disso, porque em várias comunidades, em várias igrejas, trata-se do seguinte ponto de vista: hoje, por meio da mensagem, nós, irmãos, salvamos, aliás, Cristo salvou 37 almas, foram 37 almas para Jesus, amém. E o corpo? Você vai fazer o que com o corpo dessas 37 almas? Se você não entende que é tudo entranhado, você começa a separar, você começa a ver, e aí abre caminhos para entendimentos errados a respeito do sofrimento. Não, sofrimento não é para mim. Esse negócio de sofrer, não, pisa na cabeça da serpente. Meu irmão, Cristo já fez isso. E é provável que se você for pisar, talvez você seja picado, viu? Você pode morrer, só estou avisando, né? Tem que avisar tudo. Então, veja como tratar da alegria, do sofrimento,
E Paulo vai aqui trazer uma distinção. É a alegria no seu corpo, pois participa dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Duas palavras que no grego, para a gente, são palavras iguais, corpo, mas no grego tem diferença. A primeira, quando Paulo fala de si mesmo, ele está falando do corpo humano, carne, nós. Pega aí em você, ó. Pega aí. Seu corpo, ó. Dá um beliscão no Lucas, Vanessa. Dá um beliscão no Milton, Aurora. É corpo, carne. Mas quando ele fala do corpo de Cristo, a igreja, ele está falando do corpo da comunhão, do corpo que no grego é soma, tem a ver com união. Então, observe que é um corpo humano, vocês, que participam de um corpo, igreja, no qual Cristo é o cabeça. E a ideia é, eu me alegro porque apesar do sofrimento que eu tenho que passar para poder pregar a Cristo a vocês, povo de Colossenses, povo da Nova Canaã, eu estou participando com Cristo no seu corpo. Veja como esse é um tipo de pensamento que em nosso tempo, às vezes, ele parece retrógrado. É como se a gente estivesse falando a uma aberração, como assim sofrimento, como assim esse negócio de corpo. Não, vamos viver aqui, vamos fazer um culto coach, né? Vamos só apalpar aqui o coração dos nossos irmãos, vamos falar só de coisa boa, de bênção. Não, vamos falar que é possível viver alegria no sofrimento também. Vamos falar que é possível experimentar tudo isso no nosso corpo. Vamos falar que tudo isso nos transporta como filhos de Deus para participar do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí não tem espaço para o nominalismo, não tem espaço para o desigrejado, porque aí ou ele se converte de fato e de direito e aceita Jesus e vive em comunidade, ou ele vai se sentir fora, peixe fora d'água, e peixe fora d'água faz o quê? Morre. Não tem. Ou você ouve o evangelho e recebe essa mensagem, ou, infelizmente, você vai continuar no seu caminho errado. Então, essa é uma das características, uma das marcas, a alegria num ministério de sofrimento, num ministério conturbado. Mas, veja comigo também no versículo 25. Paulo fala o seguinte: Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando a mensagem completa. Eu queria comentar sobre esse ponto o seguinte, que apenas uma mensagem completa é capaz de responder aos anseios completos do ser humano. Apenas uma mensagem completa é capaz de responder aos anseios humanos de maneira completa. O que isso quer dizer? Que a gente precisa falar sobre pecado, a gente precisa falar sobre queda, a gente precisa falar sobre redenção, a gente precisa falar sobre santificação, a gente precisa falar, como temos estudado com a professora Cleusa, oração, a gente precisa falar sobre Bíblia, a gente precisa falar sobre Jesus Cristo, que é central. A gente precisa falar sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A gente precisa falar sobre desenvolvimento da igreja, crescimento da igreja, perseguição da igreja, sofrimento da igreja. Essa e muito mais, que eu poderia ficar aqui elencando, constitui-se como os elementos de uma mensagem completa. Agora, por que a mensagem precisa ser completa? Porque Jesus sofreu por pregar a Ele mesmo de maneira completa por nós na cruz. Se a redenção que Jesus nos oferece é completa, por que haveríamos de reduzir a sua mensagem para viver a nossa própria vontade? É preciso que recebamos essa mensagem também completa, porque somente a mensagem completa vai nos apresentar quem nós somos diante de Deus. Somente uma mensagem completa vai de fato falar sobre o nascimento de Jesus e assumir a responsabilidade dele ter nascido de uma mãe, de uma mulher virgem,
que foi concebido pelo Espírito Santo. Somente uma mensagem completa vai falar sobre a cruz de Jesus. Somente uma mensagem completa vai falar da bênção e vai lembrar os irmãos que, por meio de Cristo, vocês creem em Deus, mas também por meio de Cristo, vocês sofrem juntamente para Deus. Somente uma mensagem completa. Somente uma mensagem completa. É uma mensagem que não anula nada, absolutamente nada. Até porque o próprio pregador, ele experimenta tudo aquilo que ele prega. E eu confesso que essa tem sido a parte mais difícil pessoalmente para mim, porque cada vez que eu estou vindo aqui pregar no domingo, quando chega na segunda-feira até a sexta-feira, eu vivo tudo que eu preguei no domingo. Exatamente todos os detalhes. E eu fiquei pensando, eu comecei a perceber, eu disse, nossa, eu sabia que era difícil, né? Eu sabia que a gente ia avançando, ia ficando mais complicado, vai ficando mais desafiador, mas agora eu estou vendo que é mais difícil até do que eu imaginei, mas graças a Deus. Se Deus me chamou para viver e anunciar a mensagem completa, eu mesmo não pretendo em nenhum momento diminuir essa mensagem. Não pretendo, não farei isso em nenhum momento. Então, é um ministério que assume que tem como marca essa responsabilidade com o serviço de Deus, que anuncia essa mensagem de maneira completa. Veja aí comigo agora no versículo 28. Temos agora essa marca do ministério como um ministério zeloso. Versículo 28, diz assim, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro em Cristo. Ou seja, meus irmãos, proclamamos a quem? A Rafael, ao Lucas, ao pastor, proclamamos a Cristo. Não temos outra mensagem. E é isso que marca um ministério relevante. É a presença de Jesus nos cânticos, nas orações, na vida da igreja, na vida dos irmãos, os irmãos passando dificuldades, passando também alegrias e agradecendo a quem? A Jesus. Por quê? Porque vocês recebem essa mensagem de maneira completa, advertindo a quem? A todos. Então, quando você receber do pastor um aperto, saiba que não é só você que é apertado, são todos que estão aqui participam do corpo, que é o corpo de Cristo. Então todos têm que fazer o quê? Todos se reúnem para orar, todos se reúnem para viver, todos se reúnem para louvar, todos se reúnem para comunhão, todos se reúnem para servir, todos se reúnem para se engajarem no ministério, para se engajarem no reino de Deus. Por quê? Porque a mensagem, ela tem por esse objetivo, ensinar a cada um com toda a sabedoria. Ou seja, ensinar a cada um, ao mesmo tempo que é comunitário, você aprende a mensagem e ela responde à sua necessidade individual. Ao mesmo tempo que você ouve e aqui você está participando, você também está individualmente sendo trabalhado pelo Espírito Santo na sua necessidade física, espiritual, material, enfim, psicológica, psíquica, enfim, não sei qual é a sua necessidade. Eu só posso crer que por meio da mensagem o Espírito Santo trabalha em você de modo a torná-lo completo. Porque essa é uma outra marca. Apresentá-los maduros em Cristo, apresentá-los maduros em Cristo. E é interessante que quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa exatamente nisso, em responsabilidade no chamado e no propósito que Deus deu a você. Na sua vida como cristão, como Edielson ensinou para a gente, não dá para a gente o tempo inteiro ficar, Edielson ensinou para a gente hoje pela manhã, somente nos textinhos básicos. Né? É isso que é a referência ao leite espiritual, né? Somente naquilo que é só na papinha. Não dá. Você, em algum momento, vai precisar amadurecer. E amadurecer significa desenvolver, crescer. Crescer não só em estatura, crescer em mentalidade, crescer em compromisso, crescer em responsabilidade, como fez Paulo.
voltando lá na trajetória dele e como tudo isso marcou a vida e o ministério de Paulo, você vai lembrar que esse Paulo que se alegrava ali talvez, ou sentia um regozijo, consentia no sofrimento dos cristãos, ele agora sente o peso dessa responsabilidade. Porém, ele não foge dessa responsabilidade. Ele permanece e apesar desse fardo, muitas vezes, da responsabilidade, ele cumpre o seu ministério. Essa é a principal característica do amadurecimento. É você permanecer, apesar do que seja que estiver acontecendo. É uma decisão de permanecer, porque você sabe que há uma mensagem a ser vivida, a ser pregada. Então, no versículo 29, Paulo apresenta mais uma característica. Por isso tudo que nós já temos comentado aqui, Paulo fala: trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do poder de Deus que atua em mim. Trabalhar aqui significa trabalhar até ficar exausto. Trabalhar até não conseguir. A proposta aqui no grego, a ideia é daquele atleta. Lembra do atleta lá da São Silvestre? Quando ele chega, após os 42,5 km da corrida? Como é que ele chega? Esbaforido. Quase morto. Às vezes tem uns que chegam cambaleando. Todo mundo entende que eu estou falando cambaleando? Todo mundo entende. Cambaleando. Chega ali, nossa. E pior, aí o repórter faz o quê? Como é que foi a corrida? Criatura, pelo amor de Deus. O cara não consegue nem ficar em pé direito às vezes. Deixa o cara se recompor, né? A ideia é essa. Eu trabalho, eu luto como se fosse numa corrida, mas eu faço isso com esforço. Não porque eu me preparei suficientemente bem para isso, embora isso seja necessário. Não porque eu tenho o meu corpo é bem preparado, é atlético, o meu não é atlético, estou só dando um exemplo. Estou bem preparado fisicamente para isso. Não, embora isso seja necessário. Mas é porque o poder de Deus atua em mim. Essa é uma das marcas que mais me constrangem, porque eu quando era jovem, eu pensava o seguinte: eu queria ser um famoso rockstar, queria ser um roqueirão daqueles bem doidão mesmo, queria ser, nossa, eu tinha o sonho de conquistar o mundo, tocando, desde de jovem que eu toco e tal. Participei de vários grupos de rock lá no meu bairro, fizemos vários shows, enfim, e eu tinha esse desejo, eu achava que, nossa, eu vou conseguir, e eu me esforcei muito para isso, mas eu não consegui. Por quê? Porque não era esse o meu caminho. Hoje em dia, eu me esforço muito mais para poder pregar, para poder preparar uma mensagem que seja digna do Evangelho de ser pregada, para poder estar aqui com os irmãos, para poder vir aqui, a gente ensaiar e a gente tocar, e hoje em dia eu faço muito mais esforço na dependência do poder de Deus que atua em mim, no poder de Deus que atua em você. Viva mais ainda pela dependência do poder de Deus. Viva mais ainda encorajado, que vai ser a próxima marca para a gente concluir, pelo poder de Deus. Porque essa dependência significa que Deus está operando enquanto você serve a Ele. Significa que enquanto você está na sua corrida, da sua vida, da sua família, da sua luta diária, da sua corrida ministerial, do seu serviço, Deus está operando na sua vida e trazendo para você tudo aquilo que você precisa. Como Lucas nos lembrou na oração,
por meio de Cristo, nós temos tudo aquilo que temos necessidade. Precisamos cada vez mais ter um coração sensível a ponto de ser pastoreado por Deus, como também aprendemos hoje cedo. Perceba como todas as mensagens e todo o ensino está voltado para que nós estejamos crescendo e amadurecendo para podermos ser apresentados em Cristo. E com isso eu parto agora para a última marca do ministério, que é encorajar e trazer compreensão a respeito da revelação de Deus. Veja aí no versículo 1 e 2 do capítulo 2. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que eu também tenho enfrentado muitas lutas por vocês, né, Paulo escrevendo, e dos que estão em Laodiceia, e por muitos até que não me conhecem. Essa é uma característica marcante dessa carta, especialmente porque Paulo não conhecia essa igreja. Paulo não conhecia, de fato, ali os irmãos e todas as suas necessidades, mas o seu colaborador, Epáfras, trouxe a realidade da igreja e Paulo se sentiu ali motivado no Espírito Santo de escrever e encorajar esses irmãos, que é o que ele fala no versículo 2. Que vocês sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. É ser encorajado não para fazer mais a própria vontade, mas para cada vez mais compreender a Deus e o mistério de Deus, que é Cristo. Esse é o encorajamento que Deus nos dá. Não é para que a gente amanhã se levante e pense, nossa, estou aqui revigorado e encorajado, porque hoje o meu dia vai ser incrível, porque eu sou uma pessoa incrível, porque eu tenho força, porque eu estou respirando aqui, olha, não, é porque Deus, você vivendo na dependência de Deus, você vai aprender sobre o encorajamento em Deus, sobre a compreensão a respeito da revelação de Deus, aprender sobre quem é Jesus, e aprendendo sobre quem é Jesus, você vai viver para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro encorajamento e compreensão a respeito da revelação de Deus. Eu preciso concluir. Então, nessa noite, irmãos, eu quero encorajar você a se dedicar ainda mais pelo reino de Deus. O que isso significa? Significa que você vai pensar e vai orar a Deus maneiras de cada vez mais compreendê-lo, maneiras de cada vez mais entender a respeito de Jesus, maneiras de cada vez mais viver o que deve ser vivenciado em cada momento. Isso tem a ver, embora não seja aqui o foco da mensagem, isso tem a ver com ansiedade. Você viver cada coisa no seu momento. Isso tem a ver com você viver em paz com Deus, aceitando o propósito de Deus e o direcionamento de Deus em cada momento. Então a gente aprendeu isso, viver cada momento, e assim você é desafiado a se encorajar, a se dedicar cada vez mais pelo reino de Deus. Vamos relembrar as marcas que nós vimos. Vimos as marcas desse ministério: alegria, responsabilidade, zelo em anunciar uma mensagem completa, dependência de Deus e encorajamento dos crentes. São evidências do ministério abnegado de Paulo. A gente nem tem aqui um extrato só de sofrimento, também nem tem um extrato só de bênçãos. A gente tem um extrato da graça de Deus que coopera tanto para as bênçãos como para o sofrimento. Que coopera tanto para nos dar aquilo que nós necessitamos, como para nos fazer enfrentar as situações pelas quais passamos. Então a gente não é unilateral, né? Não só tem sofrimento, como não só tem graça, como não só tem misericórdia. Isso opera de maneira conjunta, porque é isso que traz o amadurecimento do cristão e, consequentemente, o amadurecimento da igreja. Então, essas são marcas do ministério de Paulo, que nessa semana eu quero que, onde você estiver, que o seu testemunho revele essas marcas ministeriais. Você também tem o seu próprio ministério, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o seu casamento. Inclusive, o ministério começa exatamente na sua casa. Aqui na igreja a gente vive a comunhão, mas o ministério efetivo é quem de fato você é na sua casa.
Então, eu quero que você pense, e eu compreendo que é isso que Deus nos tem trazido à reflexão nesse tempo de muitas lutas, inclusive na minha própria casa, com a minha esposa passando várias dificuldades, já faz um tempo, e temos orado, temos trabalhado, temos cuidado, ido aos médicos, fazendo exames, enfim, fazendo tudo que é necessário, também nos lembrando do nosso próprio pastor, que também tem enfrentado muitas lutas, da nossa irmã Natália, e lembrando de cada um de vocês, do nosso amigo Kleber, ali, nosso irmão em Cristo, da Dani também, que sempre vejo na escola, a gente sempre se fala, mas o Kleber estava com saudade de ver o nosso amigo, e espero que em breve ele possa estar tocando aí com a gente. Então, é uma bênção, irmãos, a gente viver trazendo e revelando essas marcas, não se preocupando necessariamente como é que eu vou enfrentar o sofrimento, nem como é que eu vou receber a bênção, é aceitando o que Deus está te dando nesse momento. Aceite a dádiva de Deus nesse momento, nessa semana, e esse é o meu encorajamento para você revelar em Deus as marcas da sua vida e da transformação pela qual você tem passado. Amém?